O que eu acredito é que todo projeto é único. A gente sempre se apaixona pelo próximo, não tem jeito. Se eu te falar, eu tenho um projeto favorito, não tem. No momento é esse, que eu acabei de entregar, nós fizemos toda a decoração. A cliente, assim, é um casal maravilhoso, que eu me apaixono, né, pelos clientes, pela família, pela história. E a gente sempre tira isso por norte para começar. Então, no caso desse apartamento, é uma cobertura aqui no Tatuapé. E quando nós viemos a primeira reunião, era totalmente diferente, todos os ambientes eram enclausurados, fechados. Então conversei com a cliente, eu falei, vamos mudar tudo. Então nós viemos do hall do elevador, ela morava aqui já há um tempo. Quando nós chegávamos no hall, a ideia era trazer luz, trazer uma modernidade já dali, porque eu acredito que quando você chega num hall imponente, que traz essa sofisticação, você já percebe, né, que teve um projeto, que tudo vai se conectar, vai conversar. Então, no hall, você pode perceber que nós colocamos os detalhes que tem no projeto. Eu me preocupei em pôr um toque de cor que teria aqui dentro, a pedra, a marcenaria. E uma preocupação, assim, do nosso escritório muito forte é a iluminação. Então, trazer essa ideia do TensorFlex, iluminando o hall por inteiro, eu acho muito legal, para mim é muito importante. E ficou um hall muito sofisticado. E aí ele convida, né? Ele abraça, porque quando você abre a porta, você já tem esse apartamento agora todo integrado, que é uma coisa que não existia antes. E a cliente tinha medo de desintegrar o apartamento e perder o aconchego. Então foi a base muito desse projeto. A gente abria a porta, tem um apartamento enorme, porque esse apartamento ele tem 390 metros quadrados, mas tudo aconchegante, tudo integrado. Então, se a gente chegar agora na sala de estar, por mais que ela esteja ampla, ligada com todos os ambientes, ela é aconchegante. Os detalhes da pedra preta, com toque no dourado, esse painel de TV, eu acho que isso trouxe o aconchego que a cliente precisava, sem perder o brilho, a claridade, a sofisticação, né, que esse apartamento precisava, pedia. Então, os elementos usados foi um Nero Marquina, que ele trouxe essa sofisticação, combinado com dourado, né? Num painel muito amplo, espaçoso. Eles têm os filhos e a família muito unida, então eles recebem realmente. Então, a sugestão de um sofá em L, que ao mesmo tempo que abraça a sala, une todo mundo, complementado ali pela lareira, que a ideia foi não deixar a lareira isolada. Ela está integrada em todos os ambientes, mas ela teve o cantinho dela, então nós usamos ali os recamiers que conversaram com a pedra da lareira. É uma pedra mais clara, então nós podemos aproveitar um pouquinho de um teto mais escuro para trazer, né, Eu acho muito importante a gente dosar o que é claro, o que é escuro, porque as cores precisam se conversar, né? E aí um tapete bem aconchegante, bem fofinho. Então eu acho que esse complemento, né, das escolhas dos móveis é muito importante, traz um toque sensacional para o apartamento. E aí nós indo para o living, que é aqui onde estou sentada, temos esse toque de terracota, as poltronas que são giratórias, então você consegue integrar. A pessoa pode sentar no living e se conectar com quem está na sala de estar, eu acho isso muito legal. Ou você cria um ambiente totalmente isolado no living, com o sofá verde curvo, que traz esse ponto, né, de conexão. Você cria um ambiente totalmente separado que foi definido apenas pela mobília. Eu gosto muito de trabalhar assim. E aí, um outro ponto que eu lembro que a cliente me falou, que eu amei, né, porque eu também amo, ela falou assim: Mia, eu e o meu esposo amamos jogar baralho. Eu falei, deixa comigo que a gente pensa no cantinho. Então nós colocamos essa mesa com 4 cadeiras, de uma forma que ela se conectou com os ambientes, mas é próprio para isso, para esse momento de descontração, dela ir ali perto na adega e pegar um vinho, sentar na mesa, tudo interligado com o living, para, como eu disse, ser um ambiente que eles realmente vão usar. Não adianta ser lindo, sofisticado e não ter utilidade no dia a dia, né? E aí, chegando nesse ponto da adega, eu queria trazer um ambiente bem moderno, com bastante toque de dourado, para dar esse toque especial, né, que o vinho pede. E aí nós colocamos ali 2 poltronas, uma mesinha de centro, as portas bem imponentes, com as taças aparecendo,
Fora que a vista é sensacional, né? Nós estamos aqui no condomínio Central Park, no Tatuapé. Tem essa vista aqui do verde, eu gosto muito. Então, eu quis trazer essa adega perto da janela intencionalmente pra gente ganhar esse espaço, que ao mesmo tempo que ele é muito moderno, ele também é super aconchegante. E aí, indo pra sala de jantar, uma mesa bem imponente, com 10 cadeiras, um toque ali de decoração dos painéis, os perfis de LED, fazendo um casamento, né, para esse ambiente. E aí, na sala de estar, nós tínhamos o quê? O acesso para a cozinha. Então, uma das discussões que eu tive com a cliente foi: vamos abrir e integrar tudo? E depois a gente percebeu que não seria necessário, porque eles têm a área gourmet que tem essa função de integração. Então a gente fechou com essa porta oculta, esse painel que esconde como se fosse só a sala de jantar, e aí você acessa a cozinha. A cozinha, então, nós pensamos em fazer ela clean, porém funcional, uma mesa redonda para as refeições ali do dia a dia, né, na correria, uma bancada que fosse mesmo útil até para ajudante realmente conseguir se locomover, ter espaço. E aí nós deixamos assim, acolhedora, porém funcional. Acho que ficou muito legal, a mesma coisa na lavanderia. E saindo da cozinha, nós passamos por um cantinho de café, que eu quis atrelar todos os detalhes dele à adega, porque eles estão próximos. Então eu fiz os detalhes dourados, a pedra num calacata branco que se conectou muito com a adega. Deu esse ar de aconchego para o cantinho do café, mas ele ficou bem destacado. E aí, passando por ele, nós temos o lavabo, que eu, sempre que eu posso, eu escondo ele nos meus projetos. Então eu fiz um painel ripado com os detalhes de LED, uma porta totalmente mimetizada, oculta, e aí você entra num lavabo todo luxuoso, que tem conexão com a sala, porque eu usei o Nero Marquina, esse toque dessa madeira mais aconchegante, para ele ficar escondido, porém a pessoa tem uma ótima sensação quando precisar usá-lo, né? E aí nós chegamos então na área gourmet, que é uma área muito usada pelos meus clientes também, que temos a piscina, um teto, então não tinha essa cobertura, e aí eu sugeri para ela para a gente poder usar, que é uma cobertura totalmente retrátil. Tá frio, ela fecha, tá sol, ela abre, então ela realmente vai usar mais essa área da piscina, que foi totalmente repaginada, a área gourmet, o cantinho ali que nós pensamos numa mescla de pisos, num teto também de madeira para trazer esse aconchego, né? E realmente ser uma área que ela vai usar e vai descansar. Então acho que isso é muito importante. Os quartos, eles sempre me remetem a aconchego, a família. Então eu sempre tento deixar os quartos nos nossos projetos do escritório com essa carinha, sabe, de descanso, de conexão. O que aconteceu nesse projeto é que quando a gente chega no hall superior, é um duplex, nós temos um hall que ele ficaria ali perdido, então eu sugeri para a cliente para a gente fazer um cantinho de café também, que vai atender eles, né, a família. Nós temos um embaixo que é para os hóspedes, para todo mundo, mas ele é muito especial, então eu falei para ela, vamos usar uma poltrona redonda, com uma manta bem bonita. E o primeiro quarto, que antigamente era dos filhos, mas já foi desabitado, nós usamos para fazer um escritório. Então, para momentos de home office, que ela precisasse assinar documentos, né, ter uma reunião, nós deixamos ele bem aconchegante. A ideia foi envelopar todo, então nós usamos o teto, um papel de parede que se conectava com as paredes também. Então é um mesmo tom para deixar aconchegante, porém ser usado como escritório. A marcenaria, o ripado, iluminado, para trazer essa mesma questão de, mesmo tendo um design, você continua no aconchego da sua casa, né? E aí a gente chega nesse corredor que dá acesso ao quarto dela, que eu achei assim, desde o começo, eu falei, a gente precisa valorizar, porque é um corredor amplo, porém a gente conseguiu fechar a porta que dava para um dos quartos de hóspede e criar um closet dentro do quarto dela. Então eu valorizei a decoração desse corredor e quando a gente entra no quarto, tem a suíte, que é super aconchegante, mas conseguimos criar 2 closets. Então temos o closet dela, que para mim é um dos pontos principais que toda cliente ama, que é um closet individual dela, fecha as portas, ela tá ali no cantinho, tudo separadinho.
Usei as portas douradas para trazer essa sofisticação que todo o apartamento traz. Tem um lavabo apenas para ela, então ela pode separar as coisas dela, de maquiagem, né? E aí, nesse contexto comum, nós temos o quarto, que é uma suíte incrível, maravilhosa, super espaçosa. E aí nós conseguimos também trabalhar a marcenaria do painel em volta da cama, uma cama super aconchegante, um cantinho ali com uma poltrona que valorizou também o espaço. E aí quando você entra na suíte, nós voltamos para essa ideia de sofisticação, porém aconchego. Então a gente conseguiu casar a parte da banheira separada da parte dos chuveiros para eles poderem usar realmente, né, no dia a dia, ser funcional. Uma bela bancada para colocar perfume, maquiagem, espelho. E é isso, ser um apartamento funcional, porém muito bonito, muito moderno. E aí eu acho que a gente finaliza ali na varanda dela, que é uma ótima varanda. A gente conseguiu colocar um cantinho de massagem, um cantinho para eles assistirem um filme só os dois, uma poltrona redonda ali, né, que traz esse aconchego. E aí a gente sugeriu um jardim vertical para ter essa conexão, né, da natureza com o descanso, que eu acho que é muito legal. Finalizando então, né, todos os cantinhos desse apartamento que trouxe todo esse aconchego e essa modernidade, juntando os dois, que eu acho super importante. Esse foi o apartamento, mais um apartamento filmado aí pelo nosso escritório, Mia Kamimura Arquitetura e Design. É um duplex, uma cobertura aqui no Tatuapé, no Central Park Prime, que é super famoso aqui na região, porque ele é muito legal. E foi um prazer apresentar mais esse projeto de reforma feito pelo nosso escritório para vocês.